Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel, sou acadêmico do curso de Direito da Unifap e, juntamente com a minha colega Evelyn, iremos apresentar a temática Interrogatório por Videoconferência à luz da Lei 11.900 de 2009, sob a orientação do professor Dr. Raul Galad, que ministra a disciplina de Direito da Informática nessa instituição, sendo este trabalho critério de avaliação final da disciplina. Bem, antes da gente adentrar na temática de interrogatório por videoconferência, e mais especificamente essa relação, né, com a presente matéria de direito da informática, é fundamental entendermos, sobretudo no âmbito do processo penal, qual que é a finalidade desse instituto. Primeiramente, o processo penal ele é essencialmente retrospectivo. Embora a gente não possa atingir a verdadeira realidade dos fatos que ensejaram determinado processo, o processo penal ele busca, através da retrospectiva das provas, recriar ao máximo de verossimilhança possível ou com a maior exatidão a reconstrução, né, dos fatos do passado para que se possa atingir o mais próximo à verdade absoluta. Nesse contexto, é fundamental então que a gente entenda que se faz necessário a produção de provas, ou seja, a produção probatória dentro do processo penal. E nesse sentido de produção de provas, a gente tem, por consequência lógica, o interrogatório, que é, como o próprio Código de Processo Penal institui, um meio de produção de prova. Esse conceito de meio de produção de prova, para alguns doutrinadores, acaba sendo uma ideia um pouco ultrapassada, ou algo muito limitado. Nesse sentido, por exemplo, Nestor Távora diz que o interrogatório por si só não é um meio de produção de prova, mas é um meio de defesa. Um meio de defesa que visa garantir ao réu, tanto no seu exercício ao silêncio, como autodefesa, quanto um momento para que ele possa se manifestar e dar sua versão dos fatos. Outra parte da doutrina também entende, e nessa parte se inclui o entendimento do STF e do STJ, que o interrogatório por videoconferência, por si só, possui uma natureza mista, sendo tanto um meio de defesa, quando o réu ele fica silente, ou um meio de prova, quando o réu, que decide se manifestar, né, sobre os fatos, também é inquirido de perguntas tanto pelo magistrado quanto pelo Ministério Público e também pode dar sua versão dos fatos. Bom, ao passo que foi dado toda essa introdução do conceito e natureza jurídica do interrogatório, é fundamental que a gente avalie os princípios que constituem esse instituto, tanto no âmbito constitucional quanto no âmbito infraconstitucional. Primeiramente, é importante destacar que o interrogatório, como gênero, ele é forma. E segundo bem leciona Aurí Lopes Júnior, a forma no processo penal é garantia. É uma garantia de respeito às normas e, sobretudo, de respeito ao devido processo legal. Então, logo de cara, a gente já vê que o interrogatório, quando feito de maneira prevista em lei, é peça-chave para o desenvolvimento do devido processo legal. Além disso, dentro desse instituto, tem-se a garantia de outros princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, a existência de um juiz natural, sendo, portanto, né, o princípio do juiz natural, da imparcialidade desse juiz natural, da paridade de armas. Então, todos esses princípios presentes, que também estão presentes na maior parte da Constituição Federal, eles se encontram bem fundamentados nesse instituto que é o interrogatório. Ao final de tudo, tem-se o que, na minha opinião, é o princípio mais basilar dentro desse foco do interrogatório, que é a dignidade da pessoa humana, sendo inclusive não apenas um princípio constitucional, mas também um fundamento da República Federativa do Brasil, que está disposto lá no artigo 1º da Constituição Federal. Bom, no que diz respeito a como esse procedimento é realizado, a jurisprudência do STF e do STJ é uníssona em afirmar que o interrogatório do réu é o último ato processual a ser realizado na instrução criminal e deve ser feito após a oitiva das testemunhas e dos peritos. Inclusive, independente da natureza do procedimento, que seja em processo penal militar, seja em processo penal eleitoral, ou aqueles processos regidos por leis especiais, como a lei de drogas. Isso porque passa a ser uma questão de ampla defesa, uma vez que o réu,
Ao presenciar todas as manifestações das pessoas presentes no processo, vai ter a palavra final para dar a sua defesa, né, da sua alegação dos fatos. Nesse sentido, o procedimento, de acordo com o Código de Processo Penal, acontece da seguinte forma. Inicialmente, o réu deve ter uma entrevista prévia e reservada com o seu defensor, sendo então um direito desse réu que esse encontro ele seja tanto de forma virtual quanto de forma presencial. Já no momento do interrogatório, o réu ele deverá ser inicialmente qualificado e informado do que ele está sendo acusado. Deve ser informado ainda que ele tem o seu direito constitucional ao silêncio e que tal silêncio não pode nem será interpretado em prejuízo dele pelo magistrado. Em que pese esse direito ao silêncio ser uma prerrogativa fundamental, né, prevista constitucionalmente, ele não abrange que o réu seja silente quanto à sua qualificação. Assim, o réu ele é obrigado a responder perguntas que o qualifiquem, como, por exemplo, seu nome completo, seus dados, seu CPF, tudo que busque individualizar esse réu. E caso ele se mantenha silente, ainda assim nessa qualificação, ele poderá inclusive incorrer em crime de desobediência, conforme o entendimento basilar do STJ. Bom, após essa fase preliminar, em que é feita a qualificação do réu durante o interrogatório, passa-se a adentrar ao mérito, que são perguntas referentes à pessoa do réu e os fatos que são imputados a este réu, né? Então, só recapitulando, após essa qualificação, o juiz ele vai perguntar ao réu sobre sua moradia, sobre seus antecedentes, bem como questionamentos que também busquem individualizar esse réu para que ele seja valorado, né, para que esses dados sejam valorados posteriormente em questões de dosimetria da pena ou questões que avaliem possíveis substituições de medidas cautelares, de uma prisão preventiva para uma prisão domiciliar. Então, depois dessa etapa, em que o magistrado faz toda essa individualização do réu, no que diz respeito à sua personalidade, passa a se adentrar aos fatos que estão no mérito da questão, né? Fazendo a aferição então desses fatos que são imputados ao réu. E nesse momento, o réu ele pode permanecer silente, pode complementar pontos, pode dar sua versão dos fatos e pode até mesmo confessar a prática delitiva. Encerrada a fala do magistrado nessa etapa, ele vai passar a palavra para os demais, para os membros da acusação ou a defesa, para que formulem perguntas que acharem pertinentes e essas perguntas devem ser feitas por intermédio do magistrado, que, caso ele queira, pode inclusive também complementá-las. A exceção dessa situação, em que o magistrado atua de forma primária no questionamento ao réu, é o plenário do júri, onde as partes têm total liberdade para formular diretamente as suas perguntas, tanto para os réus quanto para as testemunhas, sem o crivo do intermédio do magistrado, coisa que não acontece, né, no procedimento normal do interrogatório, em que as perguntas são, como eu bem expliquei, feitas diretamente pelo magistrado. Bom, superado todo esse entendimento do conceito de interrogatório, de como esse procedimento é feito, dos princípios que regem esse instituto, a gente passa a adentrar agora nas mudanças que foram causadas pela Lei 11.900 de 2009 e que alterou o artigo 185 do CPP e possibilitou, né, a realização desse ato que eu venho explicado, só que de uma forma virtual, por videoconferência. Conforme o artigo 185 do CPP aduz, e nesse momento eu lerei ele para vocês, em seu parágrafo 2º, especialmente, que diz que, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades. Finalidades essas que eu vou explicar agora, mas que de antemão é extremamente válido ressaltar que é, esse requerimento ele pode ser feito tanto pelas partes, caso haja uma das finalidades que serão expostas a partir de agora, mas também pode ser decretado de ofício pelo magistrado, caso também entendendo
que na situação em tela seja pertinente o agendamento da videoconferência para a realização do interrogatório do réu. Então, para atender às seguintes finalidades que o próprio legislador coloca de forma taxativa, tem prevenir o risco à segurança pública, quando exista fundada a suspeita de que o réu preso integre organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento, ou seja, uma finalidade muito autoexplicativa, né? Prevenir o risco à segurança pública, caso essa pessoa que vá ser submetida ao interrogatório possua algum vínculo com a organização criminosa ou que de alguma forma apresente algum risco de fuga durante o deslocamento. Então, nesses casos, é possível, pela legislação, que seja feita o interrogatório por videoconferência. A mesma coisa no inciso segundo, que diz viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevância e dificuldade para o seu comparecimento em juízo, seja por enfermidade ou por outra circunstância pessoal. Ou seja, quando o réu ele já se encontra em algum problema de saúde ou algum estado avançado de idade, há alguma circunstância pessoal que impossibilite o seu comparecimento pessoal em juízo para ser realizado o ato e que nesse caso então é permitido o interrogatório por videoconferência. Também seu inciso terceiro que diz que para impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência. Então essa aqui se aplica nos casos em que a própria presença do réu em juízo acaba por influenciar ou até mesmo desestabilizar o ânimo tanto da vítima quanto da testemunha. Nesse caso, eu posso citar aqui, por exemplo, os crimes que envolvam violência doméstica, em que a presença do réu por si só já causa extremo desconforto à vítima ou às testemunhas. No seu inciso quarto também, o referido artigo diz responder à gravíssima questão de ordem pública. Nesse caso, a gente está aqui com a presença dos crimes midiáticos, né, que tem grande repercussão em âmbito nacional e acabam por dificultar a ida do acusado, do réu, ao juízo para que se apresente ao interrogatório. Né? Então, nesses casos, é permitido o interrogatório por videoconferência. Além disso, recentemente, em 2020, a quinta turma do STJ ela entendeu que nos casos em que há dificuldade de deslocamento do réu até o local da audiência, é perfeitamente plausível que seja designada a audiência por videoconferência, incluindo, né, podendo ser tanto ex officio pelo magistrado quanto a requerimento das partes. Ademais, a mudança causada pela lei, ela também permitiu que o réu possa acompanhar outros atos praticados durante a audiência, bem como que ele tenha a presença de seu defensor, tanto de um defensor, no caso, acompanhando presencialmente no ato, né, do interrogatório por videoconferência, ao seu lado, no estabelecimento prisional, quanto um outro defensor em juízo, né, junto dos membros do Ministério Público e do magistrado, ou seja, dois defensores para auxiliá-lo durante esse interrogatório. Por fim, a lei também determinou que seja feita a fiscalização por parte de todos os integrantes da persecução penal, né, no caso, membros do Ministério Público, membros do Tribunal, juízes, próprios membros da OAB, a fim de assegurar a adequação do local em que será realizado esse ato. No caso, dar toda a confiabilidade e prestar todo o auxílio necessário para este réu, para que ele possa efetivamente gozar do ato processual que venha a ser realizado. Assim, embora a lei ela tenha sido aplicada em um contexto e vem sendo aplicada em um contexto em que há um grande desenvolvimento tecnológico, é evidente que ela recebeu também muitas críticas. E ponto esse que agora será perfeitamente bem explicado pela minha colega Evelyn. Boa noite, meu nome é Evelyn Louise, eu sou acadêmica do curso de Direito Unifap do nono semestre e eu darei agora prosseguimento à fala do meu colega Gabriel Martins. Bom, como já foi muito bem explicitado por ele, o interrogatório na modalidade da videoconferência é regido por elementos tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, que são fundamentais para que a persecução e a produção do depoimento seja feita de forma justa e equitativa, com respeito aos direitos do réu enquanto ser humano. Contudo,
Por se tratar de um instrumento de notória relevância para a fase de instrução do processo, o interrogatório por videoconferência ele proporcionou divergentes posicionamentos doutrinários acerca da temática, sejam eles favoráveis ou não à utilização desta ferramenta. Sabemos que, dentre as principais virtudes do interrogatório, tem-se o respeito ao devido processo legal, ao contraditório, à publicidade dos atos e à ampla defesa. Contudo, a parte da doutrina que seria contrária à utilização desse sistema entende que a adoção desta ferramenta ela violaria a aplicação e o gozo desses princípios. Em resumo, o prejuízo ao acusado ele estaria evidenciado na violação de preceitos fundamentais, tendo em vista que esse sistema seria prejudicial à comunicação do acusado com o magistrado, em face da ideia de que, muitas vezes, falar para uma câmera é um fator inibidor para muitas pessoas, além de que poderia impossibilitar a identificação de práticas coercitivas que poderiam vir a ocorrer com o réu, e também poderia dificultar a plena prestação de assistência do advogado para com o seu cliente. Bom, apesar desse posicionamento contrário, prevalece a vertente favorável ao interrogatório online, pois, como bem vimos, além de respeitar os princípios constitucionalmente garantidos, essa é uma ferramenta que também é eficaz para a segurança pública, para a economicidade dos cofres públicos e também para a celeridade processual. O sistema do interrogatório online ele evitaria, por exemplo, o deslocamento de réus presos, bem como o risco de fuga durante a escolta que é feita ou a possível intimidação pessoal do preso às demais testemunhas presentes. Portanto, a utilização desse sistema ela geraria economia de tempo e de recursos públicos e privados, os quais poderiam ser reestruturados e também ser utilizados para outros segmentos, a fim de serem mais bem aplicados, como, por exemplo, para a saúde ou a educação. Além de que também poderia proporcionar uma maior segurança aos juízes, aos membros do Ministério Público e também àqueles restantes que estão envolvidos no processo, não deixando claro de proporcionar também uma segurança à população como um todo. Por fim, é notório a gente analisar o fato de que o magistrado ele tem sim condições de perceber visualmente todas as expressões faciais do interrogado, além de todos os movimentos que possam vir a ocorrer durante a audiência, de modo semelhante a como ocorre no interrogatório presencial. Desse modo, a presença virtual do acusado em videoconferência ela não deixa de ser uma presença real, muito pelo contrário, porque no âmbito temporal, o acusado e o seu julgador, no caso o magistrado, eles estão sim juntos, estão presentes na mesma unidade de tempo, sendo que a única diferença entre eles seria meramente espacial. Bom, saindo agora desse âmbito doutrinário, indo para o âmbito jurisprudencial, é importante a gente fazer algumas considerações acerca de decisões dos tribunais superiores brasileiros. Em 14 de setembro de 2004, anteriormente à edição da Lei nº 11.900 de 2009, ao analisar o recurso ordinário em habeas corpus 15558 de São Paulo, a quinta turma do STJ validou o interrogatório por videoconferência, afirmando que a sua nulidade ela só ocorreria com a demonstração de efetivo prejuízo ao réu. Quanto ao STF, em agosto de 2007, a segunda turma, no julgamento do habeas corpus número 88914, de relatoria do ministro César Peluso, afirmou que a relação do interrogatório por videoconferência estaria violando o devido processo legal, porque não havia previsão legal na época acerca dessa temática, assim como também viria a prejudicar o princípio da ampla defesa. Por causa dessa premissa, por causa desse entendimento, a lei paulista que vigorava na época, número 11.819 de 2005, ela foi declarada inconstitucional, baseada na premissa de que ela violava o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que dispõe que somente a União pode legislar sobre matéria processual. A norma ela teve permanência somente até o ano de 2008,
quando no dia 30 de outubro o Supremo Tribunal Federal determinou que a lei seria inconstitucional. Bom, isso ocorreu até a entrada da Lei 11.900 de 2019 em vigor. Nesse caso, a partir da entrada em vigor dessa lei, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que tal sistema ele tem sim natureza jurídica de meio de prova e de defesa, sendo portanto constitucional, tendo em vista que a partir deste marco, o ordenamento jurídico brasileiro agora já tinha previsão legal para a realização do interrogatório online. Saindo um pouco desse entendimento jurisprudencial, vamos falar também acerca da pandemia do Covid-19 e quais as implicações práticas que isso trouxe para o interrogatório por videoconferência. A gente sabe que a realização dos atos processuais de forma virtual já tinha sustentáculo jurídico desde 2019, por meio da Lei 11.900. Contudo, foi algo que ganhou maior notoriedade a partir de 2020, em um contexto conturbado que foi a calamidade pública por conta da pandemia do Covid-19, no qual os serviços de diversos setores tiveram que se adaptar à situação de isolamento social a fim de diminuir o risco de contágio pelo vírus. Então, inserido nesse contexto, o judiciário brasileiro, bem como os órgãos judiciários internacionais, tiveram que se adaptar à situação de isolamento e buscar uma forma efetiva de manter a jurisdição com o funcionamento necessário e também atuando de forma virtual. Nesse âmbito, nesse cenário, o Conselho Nacional de Justiça, de forma a dar continuidade à prestação jurisdicional, aprovou a Resolução número 329 de 2020, regulamentando e também estabelecendo critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por meio do sistema da videoconferência, em processos penais e processos de execução penal, durante o estado de calamidade pública vivenciado, sendo que a realização desta espécie de ato ele estaria condicionada à decisão fundamentada do magistrado. Então, lembrando, é necessário uma decisão fundamentada do juiz. Em seu artigo 4º, essa resolução ela determinou também que as audiências e os atos processuais realizados por meio da videoconferência, eles deveriam observar determinados princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal e à garantia do direito das partes, devendo observar também a máxima equivalência entre os atos que seriam realizados presencialmente ou em meio físico com os atos que seriam realizados virtualmente. Então, quais seriam esses princípios constitucionais que deveriam ser observados? Temos entre eles a paridade de armas, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, a participação do réu na integralidade da audiência ou do ato processual, oralidade e imediação, publicidade, segurança da informação e da conexão com a adoção de medidas preventivas a falhas técnicas, informação sobre o direito à assistência consular, no caso do réu migrante ou visitante, e o direito da defesa em formular perguntas diretas às partes e às testemunhas. Bom, a partir disso que foi dito, é importante a gente informar que o judiciário brasileiro, ele até que se desenvolveu bem em um contexto conturbado da pandemia, adotando as medidas que eram necessárias. A gente pode citar, por exemplo, a própria Justiça Amapaense, que em face da pandemia, ela aperfeiçoou ainda mais a virtualização dos seus atos processuais, inclusive no interrogatório, e disponibilizou, por exemplo, um balcão virtual que permitiu a dinamização e a virtualização do acesso à justiça amapaense, ofertando comunicação por meio da videoconferência, contato telefônico e também por meio do e-mail. Finalizando a minha fala, eu gostaria de resumir que o interrogatório por videoconferência, a partir de tudo que foi dito,
podemos concluir que ele goza de plena constitucionalidade, pois ele respeita os princípios e garantias constitucionais presentes no nosso ordenamento jurídico, tais como o devido processo legal e a ampla defesa. A gente viu também que a doutrina ela pode ser sim divergente em relação ao tema, mas conforme foi visto, conforme foi evidenciado, a corrente majoritária compreende que a tecnologia aplicada ao ordenamento jurídico brasileiro ela é sim válida e permite que o judiciário atue com maior presteza e menor burocracia, enaltecendo assim diversos princípios constitucionais. Então, a gente compreende, portanto, que o interrogatório por videoconferência, além de preservar os direitos do réu, ele também prioriza o interesse público, tendo em vista que preserva princípios como a segurança pública, a economicidade dos cofres públicos e a celeridade processual. Então, com isso, eu encerro a minha fala.